Noite. Então vamos começar agora uma outra conversa, uma outra fala e também com esse sentido sempre nosso aqui, que é entabular o diálogo, entabular a nossa conversa e ao mesmo tempo trocar impressões, né? Aqui não tem o sentido de ser palestra, nem o sentido de ser aula, mas o sentido mesmo de trocar impressões, dialética, trocar falas aqui, né? Como já foi anunciado aí, e já agradeço também aos colegas, principalmente aqui a Mônica e o Cálino, que jogou, fez o favor de jogar nas redes, na rede melhor dito, aí nos espaços, né, para as pessoas, o tema de hoje à noite. Então nós vamos conversar sobre ele, também os demais colegas também que vocês já também replicaram. E de cara também já peço desculpa que estou começando atrasado do horário marcado, porque eu estive aula até agora há pouco e rendeu o assunto, né, e acabou atrasando. Mas agora vamos então fazer jus e vamos é, entrar com mais forças, né, nesse momento agora que nós temos para refletir e discutir esse nosso momento da aula e da aula, melhor dito, da nossa conversa. Estou ainda com uma aula na cabeça aqui, não é? Muito bem. Já agradeço que está aqui conosco já o meu amigo e minha amiga, o Antônio Sanitar e a Marcarolina Sanitar, de Rondonópolis. Muito obrigado, hein? Ah, opa, e também a professora Sueli, nossa, lá da Academia de Letras de Passo Fundo. Boa noite, professor Sueli. Saudade de você e também das nossas conversas, nossos papos, hein? Também saudade de ler seus textos. Pode me mandar para cá também seus textos, viu? Sempre são bem-vindos. Professor Sueli, uma empenhada como é que diz, cativa das letras, né? Vale a pena sempre. Muito bom. Então, já vou logo então, dar início à nossa conversa e, e também introduzir o tema e já espero que já vão entrando para nós fazer a nossa conversa e também o nosso debate. E também agradeço, opa, Luiz Feitosa, rapaz, lá do Rio Grande do Norte. Boa noite, meu amigo. Se quiser tocar uma sanfona depois aí também pode, viu? Padre Luiz é um artista popular que conjuga exatamente liturgia, arte e música e faz disso uma beleza, né? Ontem ele estava fazendo algo lá do santuário, lá do Patu. Um abração, meu irmão. Um abração e um prazer ter você aí também, viu? Então, nós, nós temos muitas coisas no nosso cotidiano que, que vamos refletindo, vamos vendo de perto, muitas vezes tomando distância, outras vezes deixando um pouco, talvez até de lado, né? E, e, e esse deixar de lado é que pode nos ocasionar problemas. Problemas até da ordem, eu chamaria aqui da ordem da doença mesmo, né? Tomar um café também que faz parte, né? É, então, o grande problema que eu vejo, que eu estou assim meio, não é receoso, mas assim com muito cuidado para refletir, porque é um tema que temos que entrar nele, mas com certo pudor também, o pudor que no sentido de cuidado, que é exatamente tratar de algo tão sensível e tão presente que é essa situação hoje que é chamada de normose. O que é a normose? Normose é a patologia social, que já para nós definir já o começo da nossa fala aqui. E no decorrer da nossa conversa, quero ver se eu deixo claro, pelo menos entendido do que se trata isso. O que vale dizer é que tem pensadores e pensadoras que estão empenhando suas forças cognitivas, né, espirituais, intelectuais e teóricas no desempenho dessa problemática, né, que atinge a todos nós, a chamada normose, né, que é uma patologia social. Bom,
Agora, traduzindo mais para dentro, quer dizer, a normose, para dizer uma palavra aqui, ela seria a doença de ser normal. Assusta um pouco, né? E a primeira vez que eu me deparei com isso, eu juro que eu fiquei desconcertado. A normose, a doença de ser normal. Porque parece que o bacana seria nós todos caminhar para a normalidade, não é isso? Mas o grande problema é o que é normal, o que é ser normal. Né? O que é a normalidade, né? E assim por diante. Então, se a gente vai olhar bem, assim, nos eventos da humanidade e mesmo nos construtos da humanidade, se a gente vai olhar bem, há algo que faz pensar e dá o que pensar. Por exemplo, a humanidade pode estar sendo acomedida, não é? Sendo pega nesse momento por uma epidemia global. A gente pode falar, mas sim, logo já vem, né? Então é o coronavírus, né? Covid-19. Né? Claro que é isso também. Agora, o que pega a humanidade mesmo, já do século XX para cá, da metade do século XX para cá, é algo que talvez a gente nem se dá conta muito, mas é o que está sendo chamado de anormose. Ou seja, o que é essa anormose? É uma obsessão doentia por ser normal. Uma obsessão doentia por ser normal. O que tem de pessoas que gasta 24 horas com normas na mão, com caneta na mão, com observância na mão, com olhos nas pessoas, para ver se os comportamentos estão sendo normais. Escolas inteiras com esse procedimento. Né? Instituições inteiras com esse procedimento. Não vou dizer o nome das instituições aqui, que eu não quero ter problema com os normais, entende? Não quero ter problema. Mas vocês tirem vossas conclusões. Ou seja, mas o grande lance, positivamente falando, é nós não estamos aqui para a normalidade. Nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para a normalidade. Então, só que já faz e dá muito o que pensar. Isso aqui é o Leloup, estou pegando de lá essa expressão. Né? Bom, meus amigos e minhas amigas, há de convir comigo, né? Já foi normal, muito normal, duas pessoas, grupo de pessoas se degladiarem, né? Até a morte, sabe para quê? Para trazer prazer, trazer entretenimento, trazer alegria para outrem. O exemplo mais clássico disso, o Coliseu Romano, né? Onde os imperadores iam lá para a pista, lá para a sua sala, olhar, então as pessoas se cortarem, se dar facadas, se dar chutes, o diabo, né? Para trazer alegria, né? Interessante que certos programas na TV que eu olho de vez em quando me traz exatamente essa ideia, ou essa imagem. Isso que é esporte, né? Chutar a barriga do outro, dar cabeçada, murro na cara até danar, né? É esporte. Ok. Ok. As coincidências muitas vezes traz realmente a realidade, né? Também já foi normal queimar mulheres na fogueira, né? Já foi normal queimar mulher na fogueira por bruxaria. A gente sabe bem da história, né? E não é isso? Queimar mulher por bruxaria. E também já foi normal também fazer, né? Fazer pessoas trabalharem sem remuneração, sem direito a nada, apenas com direito a castigos físicos, né? Duros, né? Só pela cor da pele. Os 300 anos que nós tivemos aqui de escravidão negra no Brasil. Quer um lugar disso? O Pelourinho na Bahia, tá lá. Lugar que é lugar que, para dar um exemplo, tem tantos outros lugares. Onde se chicoteavam os negros e negras. Né? Bom, também era normal que humanos se alimentarem de sua própria espécie. Né? O canibalismo era isso. Comer da sua própria espécie. Né? Então, sábado à tarde aí, eu estava
Precisa de um palpitoso comer um churrasquinho, pega o filho aí, corta o pescoço, ou vice-versa, e se promove o churrasco e pronto, né? Era normal. Também, era muito normal também, casamentos sem a escolha dos noivos, né? Casar, vamos chamar assim, casar sem amor. Até pouco tempo, quem escolhia o marido da filha era o pai. E ponto final. Não era ela que escolhia, ele que escolhia com quem ela devia casar e ponto final, entende? Era normal. Já foi também normal passar 40 horas da semana, né, fazendo algo que não se gosta, que se detesta desgraçadamente, né? É só olhar o nosso mundo da revolução industrial e até bem pertinho de nós, e assim por diante, né? Primeiro de maio, esse dia que nós acabamos de celebrar, que era um protesto mais violento do que isso, porque era pessoas trabalhando só para gerar fadiga e não prazer, né? E era normal. Bom, e de repente vai devagarote, né? Pessoas que fazem isso e aquilo, e mentindo muitas vezes, fazendo aquilo que não gosta, que detesta, mentindo para ganhar dinheiro e etc. E também devastar florestas, acabar com a fauna inteiras, né? Em busca de um suposto desenvolvimento. Era normal. Espera um pouquinho. Era não. Ainda está sendo normal, né? Ainda está sendo normal essa situação última que eu estou apontando aqui. Basta dar uma olhadinha como olho, como exemplo, o nosso Amazonas. Então, afinal, né, será que ser normal e achar normais coisas que não deveriam ser pode ser uma doença? Aqui, esse é o ponto da nossa conversa de hoje à noite. Esse é o ponto da nossa conversa de hoje à noite. Vocês percebem quanta desgraça que eu só tentei numerar aqui, que era tido como comportamento social normalíssimo. Tranquilo, fazia parte do bom costume, do bem-estar. Tranquilamente. Não era um problema. Não. Quer dizer, então a pergunta é essa, né? Quer dizer, ficar nessa situação, quer dizer, de achar que era normal, de achar que coisas não deveriam ser, se isso era uma doença ou não, né? Isso que faz pensar. Então, meus amigos e minhas amigas, o fato é esse, que a normose, ela gera o sujeito, e o sujeito é o sujeito normótico da ação. Agora veja, o que é então um normótico? Um normótico não é um psicótico, e nem um neurótico, a rigor falando. O normótico é exatamente aquela pessoa que não escuta. É aquela pessoa que não tem escuta. Tanto escuta fisiológica como a escuta ética, moral. Não tem. Ou seja, é aquela pessoa que não se dá conta, que tudo está ligado com tudo, que tudo está interconectado. São pessoas que não se dão conta disso. É aquela pessoa que pega um machado, corta uma árvore, ou árvores inteiras, e ele acha que está fazendo só o ato singular dele aqui. Ponto. Para dar um exemplo, e como essa coisa está viva entre nós, esses dias aqui num povoado, eu fui fazer uma conversa sobre água. Nós temos um projeto aqui para salvar fontes, né? Nascentes. Eu falando que é melhor ter menos roça e mais água e etc. Aí um camarada me interferiu e disse o seguinte: não. O que nós precisamos é da água do céu. A água aqui da terra, basta ter um poço na casa, está resolvido o problema. Esse é um normótico. Não se dá conta que a água do céu depende daqui de baixo, vamos chamar assim, entende? E aí, como é que a gente vai trabalhar e etc, entende? Percebe? Esse é o nó da questão aqui que eu quero me referir. É muito mais presente do que a gente imagina esse tipo de comportamento, né? Bom, então eu diria que a grande praga, a grande doença do nosso tempo, como é que diz, a grande patologia do nosso tempo é a normose. A normose é a grande patologia do nosso tempo. Mas o normótico não está nem aí quando se fala de problemas atmosféricos, como é o caso que eu acabei de citar agora aqui. Quando se fala em buraco de camada de ozônio,
Ele não entra em questão. Principalmente quando se fala no tal do El Ninho, né? Que hoje já não é mais El Ninho, já é um adolescente. Que El Ninho em espanhol é o menininho, né? A criança, né? Ou seja, já é um adolescente hoje e continua fazendo as suas travessuras danadas aí pela natureza fora, derrubando. Basta olhar o exemplo aí dos Estados Unidos e outros lugares por onde ele passa, o que ele faz e assim por diante, né? Uhum. Então, então, o normótico mesmo acha que tudo isso não tem nada a ver com ele. Tudo que está acontecendo não tem nada a ver com ele. Não foi eu que fiz isso aí. Né? Não tem nada a ver com isso. Uma vez eu estava em Porto Alegre num debate sobre clima, lá na PUC, e nós estávamos numa sala com ar-condicionado ligado e nós estávamos discutindo clima. Um cínico levantou e me pôs quase o dedo no nariz dizendo assim, olha, essa conversa de vocês aí é conversinha fuboca, porque na verdade eu aqui não estou sentindo calor nenhum, e nem estou sentindo frio, que está muito agradável. Que superaquecimento é esse? Um outro normótico. E cínico ainda por cima, né? Então são essas situações todas. Só que isso, o que é isso, na verdade? Isso é doença. Agora, onde é que se trata isso? Qual é a condição que nós vamos dar para tratar isso? É com esse tipo de gente que a gente lida todo dia e toda hora. Eu vou tentar mostrar até que ponto também nós não estamos pegos por essa coisa também, entende? Essa questão da não responsabilidade, isso não tem nada comigo, isso não é comigo. Eu não me meto aí, entende? Então o normótico pode ser, e pode até chegar a ser, evidentemente, uma liderança grande. O normótico pode chegar a ser ministro, o normótico pode chegar a ser um governador, o normótico pode chegar a ser um prefeito, não é? O normótico pode chegar a ser um presidente, uma presidenta, não é? Pode chegar assim, por que não, né? Pode chegar a ser médico, pode chegar a ser padre, a ser advogado, enfim. O normótico pode chegar a qualquer profissão. Ele não se está isento disso. Entende? Agora, tem normóticos muito bem sucedidos, que nunca assumem a responsabilidade ético-política. Nunca assume. Entende? Nunca assume. Fica aí, como é que diz? Quase que numa nice, mas não assume responsabilidade nenhuma. Como dizia já o Carl Jung, o psicanalista, o psicólogo que eu particularmente gosto muito dele, que é o psiquiatra do self, né? Ele vai dizer uma frase, que até anotei ela aqui, que ele vai dizer o seguinte, normótico, na verdade, tem de várias espécies, mas ele vai dizer o seguinte, só aspira à normalidade o medíocre. Só aspira à normalidade o medíocre. Isso faz a gente pensar. Faz a gente pensar, mas parece que desconcerta, né? Parece que, vamos chamar, o positivo seria querer a normalidade. E ele está dizendo aqui que quem aspira à normalidade é o medíocre. Ou seja, nós não estamos aqui, como já disse lá no começo, para a normalidade. Nós não estamos aqui para a normalidade. E aí então aqui agora acaba uma pergunta, tchan, a pergunta que a gente sempre faz, né? Quem é o ser humano? Quem é o ser humano? Olha, não sabemos o que é um ser humano pleno. Não sabemos. Bom, você não sabe o que é um ser humano pleno? Então o ser humano é uma grande, então, utopia. Porque não é. Pode ser. Então é uma grande utopia. Não no sentido daquilo que... Não no sentido do irrealizável, não é? Mas no sentido do irrealizado, não é? Ou ainda do não realizado. Aquilo para o qual não há espaço histórico. O ser humano é essa projeção. Então, o ser humano não pode ser definido por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele pode ser. E aquilo que podemos ser, por aquilo que pode ser, nós não temos nenhuma tangência ainda. Entende? Não temos. Nós somos seres de transcendência, nós somos abertura total. Não, por isso que falamos aqui, não há espaço histórico. Bom, então o ser humano é uma promessa nesse sentido. O ser humano é uma promessa. E a promessa
é o quê? Porque ele, como já disse aqui, é um ser inacabado, não pronto. O ser humano é um potencial, na verdade. O ser humano é um potencial. É uma espécie de um florescimento. Não é possível saber o que é de fato um ser humano. Não tem como saber. Se nós não sabemos o que é um ser humano, nem o que é educação, nem o que é saúde propriamente dita. Se não esclarecemos os pressupostos antropológicos, se não respondermos a pergunta, o que é um ser humano. Então por isso, meus amigos e minhas amigas, que eu fico pensando, por que tanta arrogância, né? Por que tanta petulância, né? Eu já participo de certos espaços que está me cansando, na verdade, né? Dessa prepotência, desse parlapartanismo terrível, né? Tá aqui o problema, né? Quer dizer, o problema está em nós mesmos. Nós mesmos não sabemos nos conduzir, porque nós mesmos ainda somos uma total indefinição. Então temos que baixar a bola. Ótimo. Então com isso a gente tem que refletir com muita cautela e calma, mas ao mesmo tempo ter a coragem teórica de identificar, por exemplo, essa sintomática que nos acompanha, que é a normose. Muito bem. Então, opa, tem mais companhia aqui, que maravilha. Temos ali a Ana Lúcia, muito obrigado, a nossa aluna lá do IFIB, hoje professora, mestra. Muito obrigado. A Mônica é nossa cooperadora, nossa assessora aqui das lives, enfim. Muito obrigado. Muito obrigado, Mônica. Também a Linda Preto, nossa querida Linda, trabalhou muitos anos conosco na Gráfica Bertier em Passo Fundo. Temos também a professora Denísia Alves, aqui do Saper, que maravilha. Muito bom. Muito obrigado. Também a Thaís Chaveiro. Obrigado, Thaís. Muitíssimo obrigado. O Paulo Gatelli, nosso irmão Paulo Gatelli, companheiro aqui da luta, está aqui sempre aqui conosco para, como é que diz, pegar firme aí na chibata, né, Paulo? Muito obrigado. Também temos aqui a Gismara Renata. Muito obrigado. Prazer. Ótimo. Sueli, professor, já falei dela que está aqui também. O João Chaveiro. Obrigado, boa noite. Também lá do Paraná, olha ali, a Lídia Rosim, lá da cidade de Iverê. Um abraço, Lídia. Sempre um prazer ter sua companhia aqui, nesse espaço. Então assim nós vamos avançando e avançando bem. Podemos avançar, né? Ok. Então, segundo alguns psicólogos, temos algo a dizer sobre isso. Quer dizer, a doença de ser normal, na verdade, nós chamamos aqui, é a normose, né? Que segundo alguns é um conjunto de hábitos, né? Considerados normais pela sociedade e pelo consenso social. Veja bem, que na realidade são todos patogênicos. Olha que loucura, todos patogênicos. Patos, doença, né? Mal. Todos patogênicos em graus distintos e nos levam à infelicidade, à doença e à perda de sentido da vida. E aqui está para mim para mim não, aqui é o sintoma mais perigoso de tudo isso que a gente vive em sociedade, porque a sutileza dessa situação nos leva de repente a situações como essa, né? Quer dizer, além do mal-estar, da depressão que a gente identifica como infelicidade, chega a essa doença que é perder o sentido da vida, né? Não tem mais um para quê, né? E aí, no fundo, isso
é algo que pode nos trazer, muitas vezes, problemas muito terrível, muito duro para ser enfrentado do ponto de vista tanto individual como do ponto de vista da sociedade. Né? Ok? Bom, eu só peço para me dar um sinalzinho de novo aí, que o meu vídeo aqui está meio querendo cambiar. Mas para vocês está bem aí? Se estiver bem, vamos tocar sem problema. Só me dá um sinal se está tudo ok aí. Aham. Ah, nós temos aqui também a Tereza. Oh, a nossa Tere. Muito obrigado, Tere. Poxa vida, prazer. Temos também a professora Iraci Cirino. Que maravilha, pessoal do Sul. A Tereza aqui de Caldas Novas. Muito bom. Beleza mesmo. Uhum. Como é que é? Podemos seguir? Tá tudo tranquilo? Me dá um sinal aí pra mim saber como é que eu posso prosseguir aqui com a minha conversa. Bom, vamos lá então. O conceito na verdade, de normose, ele foi cunhado quase que simultaneamente por muitos pensadores. Né? Mas aqui no Brasil, o que cunhou esse conceito com muita propriedade foi o antropólogo chamado Roberto Crema. Ele que cunhou esse conceito ao observar que nem a história, nem a antropologia, e muito menos propriamente dita, a sociologia, dava conta dessa engrenagem que estava a suceder por aí. Né? Então ele realmente fez essa constatação e vai perceber que diante dos dramas humanos, diante vamos chamar assim, das grandes tragédias humanas, a humanidade segue. Segue porque vai normalizando, quer dizer, vai achando que isso é normal, isso é natural. Segunda Guerra, Primeira Guerra, matança, aborto, inferno, normal, normal. Morre 3 mil pessoas no Brasil, normal, normal, normal. Isso é patologia. Portanto, isso é normose. Essa é a questão. O Brasil, muitos anos, carregou a chaga aí, a chaga social de morrer milhões de crianças de fome, de desnutrição. Não, mas faz parte, é mais um anjinho no céu, quer dizer, normose. Então, no fundo, essa questão é algo que faz a gente pensar muito e faz a gente pensar de tal maneira. Por quê? Porque, no fundo, a afirmativa que só os medíocres aspiram à liberdade, isso, no fundo, traz uma questão seguinte. Por quê? Porque, na verdade, isso põe um caldo de declaração muito dura. Por quê? Porque no fundo vai dizer o seguinte: se isso é assim mesmo, então nós somos uma sociedade aqui de loucos, louco no sentido patológico. E aí, louco quem perdeu tudo, né? Na verdade, né? Exceto a razão. E aí nós temos que acrescentar. Temos que acrescentar o que é que nós vamos fazendo com nossos anos de observação e prática, e etc. Porque eu particularmente, estou recém me dando conta dessa situação, dessa patologia, mas se fala muito hoje de terapia, de uma série de outras coisas, né? Eu penso, ou nós vamos chegar a uma clínica pedagógica, ou não sei se tem outra saída. O que eu quero dizer com isso? Uma clínica que vai nos ensinar a estar no mundo. Uma clínica que vai nos ensinar a viver no mundo. É isso? Porque essa tal de normose, ela nos pega para trás. Ela nos pega para trás. Compreende bem? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto difícil e doído. Bom, opa, temos aqui também o Cleuber, meu amigo Cleuber. Muito obrigado. Sempre um prazer, rapaz, se encontrar e pelo menos te ver assim, como é que diz, via online. Então tá, ele me fala que o áudio e o vídeo está bom, né? Porque o meu aqui deu um pequeno balanceado. Eu acho que do tanto falar aqui em patologia, não sei se não é isso, né? Mas continua bem, né? Tá ok, então.
Se alguém mais tiver com problema, me avisa aqui. Ótimo. Então isso nos põe numa situação interessante. Que a primeira de tudo isso é o que nós chamamos aqui de desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual. O que é isso? É uma palavra que eu chamaria aqui muito contraditória. Por quê? Eu já escutei tantas vezes isso, mesmo na minha formação, ou para corrigir certos comportamentos. Já escutei demais isso. Ah, mas isso é uma questão espiritual. Ou, para ser mais refinado, isso é crise de espiritualidade. Mas nunca achei alguém que me dissesse positivamente do que se trata essa crise. Nunca mesmo. Nunca encontrei alguém que pudesse me falar assim, numa palavra singular, olha, é isso, pan. Muitas vezes eu penso que é um jeito de dizer algo para acabar com a conversa. Ou, diante de um sintoma muito grave, realmente dar a chave final e ponto. Ah, crise de espiritualidade. Ou esse negócio de desenvolvimento espiritual. Isso é uma coisa contraditória. Por que é contraditório, a meu ver? Porque como pode desenvolver-se, não é? Aquilo que não nasceu? Não é? Que não teve início. Como? Que não tem fim. Então é contraditório falar de desenvolvimento espiritual. Né? Ou para usar aquela máxima, né? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Né? É um pouco essa situação aqui. Então, uma pessoa que queira suicidar-se, né? Por exemplo, aqui, pode matar o seu corpo. Naturalmente, nós sabemos que é assim. E há muitas maneiras de matar o corpo. N maneiras. Né? Onde há e onde também está o programa do jeito de matar. Agora, o que vem aqui é o seguinte. Que mesmo você matando o corpo, castigando o corpo, fazendo o diabo com o corpo, sobra um lance aqui. Aonde está o registro, ou seja, o programa do sofrimento? Aonde está o registro e o programa do desespero? Certo? Aonde está? E outra coisa, aonde está o programa e o registro da felicidade, do prazer, da felicidade? E não vem com essa história de dizer que está no joelho, está debaixo do pé. Não. Isso é manifestação. Aonde ele está? A grande questão é isso. Eu sinto tristeza, não é isso? Tédio, ódio, etc. Mas sinto também prazer, alegria, não é? Felicidade, não é? A gente sente tudo isso. Mas onde está? Onde está localizado? Onde é que está, como é que diz assim, o programa disso ali? Então, muitas vezes, é isso que quer dizer matar o corpo, mas não mata o espírito. Porque eu não atinjo essa programação aí. Porque nós somos, em certo sentido, uma bidimensionalidade. Por quê? Porque nós somos corpo e psique. Corpo e psique. Né? E podemos ainda adicionar um terceiro risco, que eu chamaria aqui de nus. Né? Nus, que é a nossa mente. E outra coisa que mente não é cérebro. Né? Não é cérebro. Eu posso operar alguém no cérebro, vamos chamar assim, e não estragar a sua mente. Beleza? Agora não tem jeito de operar a mente. Agora curar a mente, sei. Pode ser que tem jeito de curar a mente, não é? A mente doente. Percebe o que nós estamos mexendo? E isso tudo que eu estou mexendo aqui, eu sei. Isso é um palco, muitas vezes, de um terrível e dramático sofrimento. Isso é um palco de um terrível e dramático sofrimento, muitas vezes. Que nos deixa, muitas vezes, mal e doídos e terríveis. Né? Por exemplo, uma atitude da primeira violência que os espanhóis e os portugueses fizeram ao invadir aqui a América, inclusive na chegada no Brasil, foi exatamente o quê? Acusar os índios, que os índios era bípede, tinha semelhança com os racionais, só que era amentes. O que significa isso? Não tem mente. Podia ter cérebro, tudo, é certo, o tatu e sei lá, a capivara, mas não tem mente. Porque o que se diz que a capivara e o tatu tem cérebro.
Tem cérebro também, porque é o sistema nervoso, né? A central nervosa, vamos chamar assim. Mas não tem mente. Agora, a pergunta é, o que é isso então, gente? O que é isso? E é disso que nós estamos tratando aqui. E é essa mente, quando ela fica danada, quando ela fica perturbada, a gente fala, não é isso? Ou quando ela se deprime, ou quando ela dói, é que vem os dramas da vida. Então não é pouca coisa o que nós estamos mexendo aqui. Certo? Beleza? Muito bem. Obrigado, Mônica. A Mônica também avisa aqui que está tudo ok lá com ela. O Hudson também. Ô, Hudson, boa noite, meu amigo. Ótimo, obrigado então. Que bom que vocês estão me dando esse sinal aqui eu fico mais tranquilo. Ah, a professora Ana está me dizendo aqui, ó. A normose me diz que lembra a ela a banalização do mal denunciada por Ana Hart. Muito bem lembrado, professora Ana. Lembrado mesmo. Também a Teire está dizendo que está tudo ok. Obrigado, Teire. Obrigado mesmo. Então vamos para frente. Então, com isso, nós podemos chamar o seguinte, que toda essa questão aqui vai nos levando de tal maneira a chegar numa situação ou numa posição, numa problemática muito séria. E hoje à tarde eu estava olhando aqui, eu peguei exatamente um mito para exemplificar o que eu quero dizer aqui agora. E isso tem a ver na incidência da nossa vida cotidiana, que é o mito do Procusto. Mito do Procusto. O que é o Procusto? O Procusto é um personagem muito hospitaleiro, acolhedor. Acho que o Kleber e a professora Ana deve estar rindo lá já, né? Muito acolhedor. Porém, veja bem, ele acolhe sim, só que o seu hóspede é obrigado a adaptar-se à sua cama. Ponto final. Ele é acolhedor nesse sentido. Então o que acontece? Caso o hóspede seja maior, né, para se adaptar à cama, vamos ter as pernas mais compridas do que a cama, o que o Procusto faz? Qual é a sua atitude? Sua atitude é prática. Vai lá, corta as suas pernas, para deixar do tamanho da cama naturalmente. Mas, se o hóspede é menor do que a cama, que atitude ele toma? Óbvio, ele vai lá, pega uma corda, uma corrente e puxa as pernas, espicha as pernas do hóspede. Ou seja, isso aqui é o exemplo mais clássico do que significa normótico, do que significa normalidade. Esse é o padrão. Infelizmente, colegas, infelizmente assim são muitas das nossas organizações sociais. Infelizmente, assim são muitas das nossas lideranças sociais, maiorias normóticas. Veja bem, com planos genéricos, rígidos para danar, e não centrado na pessoa humana. Paulo Freire que o diz, né? Feitos para responder necessidades que não correspondem às pessoas. Eu não vou dizer mais aqui que eu não quero ter problema, mas conheço verdadeiras IES, instituições que vivem exatamente nesse padrão aqui. Adaptativa, né? Então eu diria que a nossa luta, ou seja, a nossa concepção é a liderança holística, não é nem analítica, e nem sintética, e nem científica, e nem espiritual. Quer dizer, a nossa liderança holística é aquela liderança que vai devolver, entre aspas, a consciência que tudo está ligado com todos. Né? E aí nós podemos caminhar dizendo que, na verdade, desse ponto de vista, a visão holística é aquela que é capaz de comunhão. Né? Aquela que é capaz de comunhão, aquela que é capaz de sinergia. O que é sinergia? Sinergia é estar linkado com tudo. A maioria das nossas doenças é exatamente a quebra disso aqui. Ou seja, nós perdemos a capacidade de ligar, de estar, ligado com as pessoas e com as coisas. A ciência não precisa de espiritualidade
pois tem o seu caminho próprio, né? É o caminho analítico. Quem diz é o Ficapo que diz isso, né? E em contrapartida, a espiritualidade não precisa da ciência, pois tem o seu caminho também próprio, sintético e intuitivo. Aqui está o grande lance da diferença de ambas as dimensões, né? Bom, com isso, eu diria, com isso tudo que eu estou tentando aqui dizer, assim é que nasce, ou assim nasceu o conceito, essa categoria cara chamada normose, que ocorre quando o contexto social, não é, que nos envolve caracteriza-se por um desequilíbrio crônico e predominante. É isso. Eu tenho muito medo da época que nós estamos, medo nesse sentido. Porque, de repente, esse caos, ou seja, esse trupicão nas instituições que nós estamos vivendo, e no meio aí, cada um dizendo o que pode e o que quer, isso pode trazer um problema disso aqui. Então, a normose, vamos chamar assim, ela torna-se epidêmica, quer dizer, uma praga, uma doença, em períodos históricos, né? Em períodos históricos, como estou dizendo aqui, de grandes transições culturais. Quando o que, na verdade, era normal, subitamente passa a parecer absurdo, ou até mesmo desumano. Veja bem, foi o que aconteceu no final do período romano, né? Em que em relação à perseguição de cristão, até então era normal cristão ir lá para dentro do Coliseu e as feras lascar com ele lá e assim por diante, né? Ou no início da Idade Moderna, né? O que aconteceu no início da Idade Moderna, ali no século XIV, século XV? O fim da legitimidade da Santa Inquisição. Sim. E o que é a Santa Inquisição? Era um tribunal onde era o final, né? Quem resolvia questionar a normalidade da verdade revelada ia para o fogo. Por exemplo, uma verdade revelada era que o sol girava e a terra estava parada, né? Giordano Bruno, por exemplo, foi um que pagou a vida com isso. Hoje ele diz, ai, que absurdo, né? É absurdo. Mas na época era tão normal que era um dogma de fé. O Galileu também, Galileu Galilei, não foi para a fornalha porque era um italiano muito esperto. Gostava de tomar um bom copo de vinho. Na hora que ele foi lá para o tribunal, aí meio maciaram a sola dele lá e ele também soube fazer corpo mole lá. Aí ele disse que a terra por si gira e depois saiu rindo lá e etc. Mas senão ele tem ido para a fogueira também. É isso, não adianta a gente ficar com raiva, nem achar ruim, não. Foi isso mesmo que aconteceu e era patogênica a coisa. A pergunta que nós temos que fazer hoje é o seguinte: e hoje? Que tipo de normose nós temos hoje na nossa sociedade atual? Acho que é bom a gente começar a identificar. E não ter medo de olhar para as instâncias onde ela está plantada, né? Bom, ou seja, eu acho que é o que está acontecendo de novo com a crise dos nossos sistemas de produção, trabalho e eu chamaria e valores, né? Tem muitas coisas que é uma aberração total e está aí como normal, né? Como normal. Então, o novo modelo que nós estamos sonhando e que nós queremos, que é o outro mundo possível, não é isso? Ainda está embrionário. Ele não foi parido ainda, né? Ou seja, os visionários dessa possibilidade de sociedade não normótica, né, ainda são minorias. É que nem a economia solidária, né? Grupos aqui e acolá, né? Ou seja, enquanto a maioria de nós, né, se adapta a um ambiente social doente, né, nós se adaptamos a um ambiente social doente. Basta olhar as nossas poluições, desde a atmosférica até poluição sonora, visual e etc. A gente se adapta a esse troço. E é normal. Agora, quem resiste à normose acaba sendo considerado que desajustado. Aí tem que ser ajustado. Então a ciência gosta de fazer isso com as pessoas, ajustar as pessoas. Ajustar em quê? Entende? Ajustar a quê? E a quem? Por não obedecer o quê? Ao estado normal das coisas. Então tem que ajustar as pessoas que desobedecem ao estado normal das coisas.
Isso faz pensar em muito. Ou seja, como aquele camarada, né, que ganhando, mesmo ganhando o suficiente para fornecer educação, moradia e alimentação para si e para seus filhos, é considerado vagabundo e louco. Sabe por quê? Por, em plena, vamos chamar assim, segunda-feira, né? Ensolarada, né? Liberar as crianças da aula e levá-las à praia. A pergunta é essa, mas como? Em dia de semana, não é essas perguntas que a gente faz? Em dia de semana, as crianças não vão perder aula? Não vão faltar à aula? Pois é. De repente, ele acha que um dia, esse fulano, de repente ele acha que um dia, na natureza, vai fazer mais bem a seus filhos do que horas sentados em sala de aula. Certo? Será que ele não é saudável? E doente? E doentes não e doente estão os outros? O doente não são os outros? Tem que pensar isso. Bom, e aqui vem algo que eu chamaria aqui da desnormatização. Eu diria o seguinte, como a filósofa Dulce Magalhães. Nós estamos num tempo, numa época de mudanças de paradigmas, ou seja, de modelos de comportamentos, tanto na ciência como no comportamento humano, etc. Agora, o que é interessante a gente observar é que o normótico ele acredita que geração de renda e falta de tempo para si ou para a família são indissociáveis. Tem pessoas que não descolam a função da vida. Simples assim. Por isso que esse coronavírus agora, ele colocou muitas pessoas, não ele em si, mas colocou muitas pessoas em pandaré, porque as pessoas tiveram que ficar dentro de casa e mudar o seu ritmo. E tem pessoas que até hoje não conseguiram voltar para dentro. Como é que diz? Está acelerada a parada. É tipo um motor que atolou e está acelerado. O carro que atolou e não consegue desligar e está acelerado com tudo. Ou seja, as pessoas consideram que trabalhar muitas horas, colocar em risco sua saúde, né, e suas relações, isso é normal. Isso é normal. Diz, mas isso tem custo pessoal e social. Alto demais. Que acabam levando a problemas de saúde pública e violência de altos graus, infelizmente. Bom, então essa filósofa, ela vai dizer o seguinte: ela acha que a cura para a normose está em mudarmos de modo o nosso jeito, o nosso modo mental. Veja que o nus, aquilo que os espanhóis mataram, quiseram matar nos índios, é o pior crime que fizeram. Porque perturbar a mente de uma pessoa, nesse sentido aqui, é matá-la. Ou seja, abandonando, nós temos que caminhar gradativamente para abandonar o modelo de escassez. O modelo de escassez. Tudo falta, tudo falta. Como eu estou com dor, como eu estou triste, como eu estou mal, como eu estou não sei o quê. Nós temos que superar isso. E chama-se modelo de escassez. Que hoje, infelizmente, rege a maioria do comportamento das pessoas. E em certo sentido, nós temos que ir em direção e abraçando gradativamente, na medida que a gente pode, vamos chamar assim, o sistema de abundância. O que é abundância? É o demais? Não. A abundância é, em certo sentido, você saber que você teve várias flores, ar puro para respirar. Compreende? Isso é abundância. Me compreendeu bem? Bom, infelizmente, desde a infância, aprendemos que o que vem fácil, vai fácil. Não é isso que a gente aprende?
O que vem fácil, vai fácil. Não sabemos valorizar. E o que, por outro lado, se a vida não for difícil, não é digna. Ou seja, então precisamos mudar isso e entender que esforço não é tarefa. Entender que esforço não é tarefa. Esse é um ponto que eu diria assim, complicado e difícil demais para a gente desconstruir. Eu tenho pensado muito sobre isso. Quantos de nós chegamos em casa, muitas vezes, reclamando duramente para mostrarmos a nós mesmos e aos outros que trabalhamos muito e tivemos um dia muito duro de labuta de trabalho. Como se isso, na verdade, trouxesse algum tipo de mérito, algum tipo de reconhecimento, algum tipo de arrefecimento para a nossa vida particular. Eu não sei para que isso. Mas é um amuleto que nós aprendemos. Então, amigos e amigas, eu diria que cada um de nós tem talentos diversos. Temos dons diversos, apesar que é uma linguagem mais própria nossa, né? Mas o normótico padece de falta de empenho, né, em fazer florescer seus dons e enterra seus talentos com medo da própria grandeza. Veja bem, e fugindo da sua missão individual e intransferível. Eu mesmo trabalho há muito tempo com jovens, com juventude, porque eu dou aula já há algum tempo. Em um tempo eu trabalhei com práticas industriais e mecânica, então lidei com muitos jovens. Esse era o elemento que eu mais bati e debati na minha vida. Eu mesmo, comigo mesmo. E também para criar superação. Porque eu também já tive na minha vida muita presença normótica. Quando temos necessidade de a todo custo ser como os outros, não escutamos nossa própria vocação. É isso. Esse é o problema. Não escutamos a nossa própria vocação. Ou seja, o que é a nossa vocação? Aquilo que lateja em nós, aquilo que nos chama, que é a nossa potencialidade. Bom, aqui tem um outro exemplo que eu gosto muito, que é do... eu até peguei também, que é do Eduardo Marinho, um cidadão do Rio de Janeiro. Hoje ele está com 60 anos, ou 50, 60 anos. Ele percebeu cedo que não queria ser como os outros. Ele não queria ser como os outros. Bom, ele era filho de militar. Ele abriu mão de sua condição financeira, tudo, toda. E também de sua faculdade, ao se dar conta, aos 18 anos, que não queria olhar para a sua vida quando velho e pensar que não tinha feito nada de relevante. Que coisa doida, né? Ou interessante, sei lá. Não queria ser bem sucedido e se sentir fracassado. Percebe? Isso é um comportamento muito típico. Pessoa no auge da carreira, casado, com o homem mais bonito, com a mulher mais bonita, com o negócio, bem sucedido, do ponto de vista aos olhos da sociedade. Mas do ponto de vista humano, desgraçadamente lascado. Entende? Então veja bem, diante disso, esse Eduardo Marinho, o que ele fez? Ele saiu pelo país, quer dizer, pelo Brasil, pedindo abrigo e comida. Pedindo abrigo e comida. Em troca de quê? De favores. E buscando algo que o preenchesse o sentido da sua vida. Depois de passar por poucas e não boas
pelo Brasil afora, deu voz à sua vocação. Deu voz à sua vocação, depois que ele faz isso. Hoje ele é um profissional, ele é hoje um artista plástico de renome. Aliás, as obras dele são realmente uma alegria. Bom, agora, veja bem, ele, na verdade, acredita que a desnormatização se inicia dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Então, o que fica, meus amigos, minhas amigas, que tal mesmo, né? Que tal olhar para dentro de nós mesmos, né? Dentro de si mesmo. Essa é a tarefa mais difícil que existe. Eu já dei alguns retiros para casais, por exemplo. Eu não tive muito sucesso aqui. Porque a vida conjugal não pode anular essa dimensão aqui. Se ela anula isso aqui, alguém está sendo normótico aí na relação. Ou a relação é toda ela normótica. Compreende bem? Esse é o ponto. E mesmo quando eu dava retiro ou palestra para seminarista, eu batia muito nesse ponto aqui. E estou convicto disso até hoje. Não tem maneira. E ainda tem falado aqui que esse corona, apesar de trazer todo o que trouxe aí dessa loucura, Deus que me livre, né? Se ele não ensinou a nós a fazer esse caminho de volta, esse caminho para dentro, ele não ensinou nada a nós. Porque a exterioridade é, muitas vezes, a relação normótica. Agora, a interioridade é outra coisa. Talvez está na hora de começar a estudar de novo São João da Cruz, As Noites Escuras, ou Teresa d'Ávila, Amizade de Deus, e assim por diante. Ou As Duas Cidades de Deus, de Santo Agostinho, ou A Utopia, de Thomas Morris, tantos outros. Desculpa que está citando, né? Mania. É aí que começa, eu diria, a revolução, quando a gente olha para dentro de nós mesmos. Essa é a sugestão que eu gostaria de deixar para todos nós. Claro que, para isso, não é, eu diria que não é ordem, não é um imperativo você sair de sua casa e dormir nas ruas para poder encontrar a si mesmo. Não é isso. E também, muitas vezes, não é fazer o trajeto que Eduardo escolheu para si, não é? Pode ser o caminho correto. Isso pode ser até muito perigoso demais, né? E também eu diria que fazer um tipo de escolha dessa, isso não tem nenhuma garantia de sucesso. Ele se tornou um artista plástico. Sei lá, essa foi a história dele. Não dá para imitar ninguém. É como eu vejo os caras que vai fazer o caminho de Tiago de Compostela. Eu, quando morei na Espanha, até hoje tem gente que fica horrorizada. Você não foi? Não fui não. Por que não fui? Talvez eu vá um dia, mas eu não preciso ir, entende? Mas no dia que eu resolvi, eu talvez até vá se eu tiver chance. Agora não preciso imitar nada, e nem ninguém. Esse é o ponto que eu estou insistindo aqui. Bom, então com isso nós podemos ir caminhando para nós ver o que a gente vai fazendo agora. Que eu quero propor agora uma situação para nós aqui, que é um certo bongo mental. E eu quero encerrar falando disso aqui. Encerrar essa conversa, porque isso aqui é assunto que tem que continuar. Opa, tô vendo aqui o Ismael Minoso, grande amigo, estudioso. Estudioso de Wittgenstein, hein? Você devia estar aqui, desse lado de cá, Ismael. Ia lá. Ele falou da saudade das aulas. Muito obrigado a você. Certo? Olha, a professora Nilva Rosim. Boa noite, professora Nilva. Essa professora Nilva é minha mestra. Tenho aprendido muito com ela. Muito dessas dificuldades dialéticas por aí, né? Sim. Ela estava exatamente num comitê popular. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Sua companhia sempre é muito agradável. Ótimo. Então. Gente boa demais. Bom, propõe agora então. Isso aqui hoje não, faz dias que eu estou em cima disso e hoje eu fiquei de novo em cima. Eu vou repartir com vocês. Se é possível a gente pensar hoje um certo boom cerebral. Se é possível.
Porque se a normose é uma patologia, não é? É uma doença, então temos que pensar a cura, não é isso? Então eu estou pensando que a cura da normose, ela tem que ser um trabalho individual. Hoje eu dei aula à tarde para os meus alunos aqui da Integra, da Faculdade Integrada da América do Sul, onde eu trabalho, com Sociologia. Foi muito bom. Alguns rapazes, algumas moças, logo já sacaram o que está em jogo aqui, né? Mas veja bem, tem que ser individual. Mas alguns esforços sociais podem realmente ajudar. É por isso que eu estou falei dos alunos aqui, porque a sociologia tem que entrar aqui sim. Ou seja, para começar, olha, seria bom, e eu adianto, se tivéssemos um novo modelo educacional, com toda a honestidade, um novo modelo de educação. A escola poderia ser o lugar onde, vou chamar, as crianças descobrissem suas verdadeiras vocações, em vez de tentar padronizar os alunos, não é? E convencê-los a serem normais. A escola devia ser o lugar, como diz isso aqui é Rubem Alves, tá? Devia ser o lugar de aprender a alegria e assim por diante. Portanto, devia ser o lugar, eu chamaria assim, do despertar da verdadeira vocação. Ou seja, mundo afora, graças a Deus, se tem notícia que estão surgindo escolas com uma nova lógica, com uma nova pedagogia. Como agora eu estive conversando com um professor aqui em Goiânia, né? Me deu a notícia da escola chamada Escola da Ponte, em Portugal. Essa instituição não segue um sistema baseado em séries, como nós aqui. E os professores não são responsáveis por uma disciplina ou por turmas específicas. As crianças e os adolescentes, os jovens que vão lá estudar, ou que lá estudam, melhor dizendo, né? O que eles fazem? Definem quais são suas áreas de interesse e desenvolvem seus próprios projetos de pesquisa. Olha que maravilha! Seus próprios projetos de pesquisa, tanto em grupo como em indivíduos. Aí são um programa. E os professores fazem o quê? Os professores entram como aporte apenas. Bom. Ou seja, junta aprendizado com prazer de aprender. Simples assim. E não imita ninguém. É o lugar da criatividade. Eu gosto de brincar, aprende com a própria cabeça. Quer dizer, algo similar parece estar acontecendo, pelo menos que eu tenho percebido, também nas empresas. Mesmo aqui na cidade que eu moro, de Caldas Novas, já tem muitas empresas que são assim, em pequenos como é que diz? Iniciativas. Onde mais e mais empreendimentos estão dando, quer dizer, voz à liberdade, à iniciativa de cada pessoa. De cada pessoa, para criar. Não é o fazer o que já está pronto, ou desenvolver o que já está na pasta. É criar. É muito diferente essa perspectiva. Tem um caso aqui clássico que eu estava estudando hoje, que eu até anotei aqui também, que é o caso, eu não sabia, que é o caso, por exemplo, é o caso como é que chama, do Google, né? Google, que tem sua sede nos Estados Unidos, lá em Mountain, na Califórnia, conta com salas de jogos, né, de videogames, né, espaço de ar livre, tempo reservado para cada funcionária, para que eles desenvolvam seus próprios projetos para a empresa com a total e tal autonomia. E funciona. Olha o que é a Google, né? Bom, agora eu vou dizer o seguinte, claro que não há vagas para todos nós, né, na Google, nem para todos os nossos filhos na Escola da Ponte em Portugal. A cura da normose
não vai ser resultado de uma ou outra iniciativa isolada. Claro que não. Ela só vai ser possível, só vai acontecer, na verdade, quando houver o quê? No mundo, gente suficiente e com disposição a questionar tudo o que for chamado ou que nós achamos que seja normal. Isso aqui pode estar cheirando coisa perigosa já que eu estou dizendo aqui, mas é isso mesmo. Né? Então, e talvez isso demore anos para acontecer. A explicação para isso, né, pode estar, eu chamaria aqui, num bunker que muitos ou todos carregamos na nossa cabeça, no nosso cérebro, que tem uma tendência de recusar sempre novos jeitos de olhar o mundo. E o que explica, é o que nos explica, e o que explica um psicólogo renomado de Israel, o Daniel Kahneman, que é o ganhador, se não me engano, do Prêmio Nobel de Economia de 2002, não é isso? É. Ele escreveu um livro que eu aconselho todo mundo a ler. Estou com ele aqui, inclusive, aqui na minha estante aqui. O título do livro, só o título já é provocador, né? Rápido e Devagar. É o título do livro. Rápido e Devagar. Ou seja, duas formas de pensar. Segundo ele, segundo esse psicólogo, o nosso cérebro confunde o que é familiar com o que é correto. Ao ver o sentir, ao ver ou sentir algo que desperta alguma memória, o cérebro define aquele familiar como correto, da mesma maneira, né, que o novo é decodificado como passivo de desconfiança. Aqui está um problema, né? Compreende? Aqui que está todo dia na minha mente, tranquilo. Mas aqui que parece com novo já é com desconfiança. Isso que nós temos que quebrar. Bom, esse sistema foi muito útil, na verdade, para quem? Para os nossos antepassados, né? Os homens da caverna, né? Que não podiam mesmo sair, né? Comendo qualquer frutinho que cair por aí. Né? Esse sistema que acabou de denominar ali antes. Né? Uma nova fruta que apareceu pela frente não podia ser comida. Mas, nos dias de hoje, que exigem novas ideias para lidar com um mundo em mudança cada vez mais, esse mecanismo cerebral virou um entrave à inovação. Então vocês que são papais e mamães, cuida bem o que está fazendo com os vossos filhos. Se não está colocando um freio de mão no cérebro deles. É disso que eu estou tratando aqui. Segundo essa nossa conversa aqui, essa nossa afirmação, a normose, olha aqui, não é uma doença. Estou colocando entre aspas, evidente, né? É uma característica humana, moldada pela evolução. Ou seja, talvez ser normótico seja normal. Claro, nessa visão aqui, do cérebro dual. Entende? Do cérebro dual. Aí vai achar que todo esse tipo de viver assim é normal. Porque faz parte da espécie humana. Mas pode ser que a espécie humana carregou uma doença na espécie. É isso que eu estou tentando dizer aqui. Eu, quando comecei a estudar essa situação e ver de perto, colegas, eu fiquei muito pensativo. Porque eu não posso afirmar que não é muito minha praia, mas que nós somos capazes de herdar também esquemas, ou seja, nós somos capazes de herdar também a herança da matriz psíquica e assim sucessivamente. E se não houver um corte, um break, nós vamos sucessivamente para frente. Então eu diria que essa é a situação que faz todos nós pensar e pensar muito, tá? Pensar muito, e eu acho que cabe a nós, enquanto pedagogo, enquanto pedagoga, enquanto educadores, enquanto papai, enquanto mamãe, eu acho que tomar para frente. Não é difícil se apavorar, mas eu diria ter a capacidade de olhar e perguntar, isso realmente é normal? Porque quando tudo é normal, é porque está tudo doente. Essa é a questão. Opa, estou vendo aqui também a professora Ivanese Filipim, diretora da Escola Notre Dame. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado mesmo.
Ah, Ismael sempre humilde, né, Ismael? Diz que falta anos de caminhada pela frente. Moço de Deus, o que é isso? Então tá, por aqui eu vou parando, né? Agradecendo a boa companhia de vocês e que a gente possa se encontrar numa outra praça por aí. E espero que essa conversa tenha nos ajudado a gente a se pôr a discutir outras praças e realmente para que a nossa vida também possa ganhar esse sabor, esse saber e quem sabe um dia a gente chegar a essa sabedoria. Muitíssimo obrigado pela companhia. E foi muito bom saber que eu estava aqui batendo um papo na companhia e com vocês. Muitíssimo obrigado. Até a próxima vez.